Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, diga benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Pai, essa é a tua palavra, e nós somos gratos ao Senhor por nos apresentar o fruto do Espírito. Fruto esse, Senhor, que nasce através de um relacionamento que nós temos com o Senhor, e nós vamos cultivando, Senhor, e esse fruto fica cada dia mais evidente em nós, segundo a nossa vida de intimidade com o Senhor. Aquele que era altivo, aquele que era inconsequente, agora não é mais, porquanto o domínio próprio existe, porque Jesus chegou e o Espírito de Deus gera o fruto que é necessário para termos uma vida parecida com a vida de Cristo. Nos ajude, Senhor, fale conosco, usa a minha vida, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito a falar aos nossos corações, e que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Queridos, ontem nós estávamos jogando futebol e o Espírito Santo de Deus, eu comecei a observar algumas coisas e o Espírito Santo de Deus soprou uma palavra no meu ouvido: amabilidade. Meu Deus, amabilidade. Vou procurar na Bíblia, não encontrei. Mas aí eu comecei a estudar sobre o fruto do Espírito, e eu consegui entender no Espírito algumas coisas. Então eu gostaria não de falar sobre cada qualidade do fruto, porque isso nós já estudamos, e isso a gente pode voltar a estudar, mas hoje o objetivo não é esse. Hoje o objetivo é trazer uma direção para as nossas vidas, enquanto cristãos, enquanto representantes de Cristo nessa terra, sobre comportamentos que devemos ter no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa casa, no nosso trabalho, e principalmente nesses ambientes que nós frequentamos, atitudes e comportamentos que vão testemunhar da vida de Cristo em nós, porque não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. E agora, se a vida de Cristo está em mim, eu preciso ser parecido com Ele. E se há alguém que é uma pessoa que tem essa amabilidade, é Jesus. É Jesus. Então, o que seria a amabilidade? Não é apenas ser educado ou ser gentil. Nossa, aquela pessoa é uma pessoa amável. Ela é educada. Ela é gentil. A amabilidade passa disso. Biblicamente, a amabilidade é a expressão visível do amor de Deus em nossas atitudes. É a expressão visível do amor de Deus em nossas atitudes. As atitudes que nós temos, elas precisam expressar o amor de Deus. E esse amor do Senhor, expresso através das nossas atitudes, é a amabilidade. Se nós fôssemos fazer uma brincadeira com essa palavra, nós poderíamos falar que a amabilidade é a habilidade de amar. Não é? A habilidade de amar. Mas não só de falar que eu amo, porque falar até papagaio fala, como diria minha saudosa vovó. Mas amar com atitudes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não ficou falando eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele deu o seu único filho. Meu Deus, que prova de amor seria maior do que essa? Um Deus que ama tanto aqueles que não merecem, diga-se de passagem, e entrega o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então muitas vezes nós estamos escolhendo quem nós vamos amar. Por quê? Porque nós temos aquele negócio de você merece, você não merece, você merece, você não merece. Quem merece esse amor? Ninguém merece. O Senhor entregou o amor em vida, em carne e osso por mim e por você. Agora nós
Queremos selecionar as pessoas que nós amamos. Nós não amamos por causa da pessoa, nós amamos porque sabemos quem nós somos. E em Cristo nós somos pessoas que amam, mas também somos pessoas e devemos ser pessoas amáveis. Terrível coisa é trabalhar ao lado de uma pessoa que não é amável. Terrível coisa é conviver ao lado de uma pessoa que não é agradável. Eu acredito que ninguém aqui passou por um tipo de situação como essa, de ter pessoas ao seu redor que são casca, difíceis, complicadas, tudo vê problema, tudo vê dificuldade, tudo murmura, tudo reclama, tudo fala do outro. Meu Deus, ninguém fala do outro. Nós, pelo menos, como cristãos, pequenos cristos, deveríamos abrir a boca só para edificar. Porque falar do outro, se não for para honrar, não é na verdade edificar, é destruir. Então, quando nós convivemos com pessoas que não são amáveis, e às vezes nós reclamamos, nós precisamos tomar isso como lição, refletir nas nossas vidas e perguntar: será que eu estou sendo uma pessoa agradável? Será que eu estou sendo uma pessoa amável? Será que as pessoas gostam de ficar perto de mim? Será que eu sou uma pessoa desagradável que, ao invés de atrair pessoas, expele pessoas? Por quê? Porque nós precisamos dessa habilidade de atrair pessoas. Ah, pastor, mas eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de me isolar. Então, sabe o que eu vou dar de conselho para você? Vai ler a Bíblia, porque lendo a Bíblia você vai entender que o Evangelho não é isolamento. O Evangelho é viver em comunidade, o Evangelho é viver com pessoas, o Evangelho é se relacionar, porque Deus trabalha nos e através dos relacionamentos. Havia um pastor no Rio de Janeiro que ele tinha, a casa dele era do lado de um centro espírita. E toda sexta-feira aquela rua lotava de carro, ficava entupida de carro. E ele olhava aquilo e ele começou a ver que estava aumentando. Aí ele chamou o responsável e falou: olha, é o seguinte, eu tenho um terreno aqui do lado. Eu vou ceder o terreno para vocês e vocês colocam os carros no terreno. Chega, já coloca no terreno, usa de estacionamento, porque a rua está ficando muito cheia. Então vamos facilitar, vamos colocar aqui no terreno e vocês ficam tranquilos, fazendo os trabalhos de vocês. E aí, passa o tempo, aquele homem que era o responsável pelo centro se converte ao Senhor Jesus. E a família se converte ao Senhor Jesus. E outras pessoas também se convertem ao Senhor Jesus. Agora, imagina se nós não nos colocarmos nesse lugar. O lugar de sermos pessoas que se relacionam, que conversam. Por quê? Porque muita gente acha que não pode conversar com aquele que não é crente. Meu Deus do céu! Que evangelho você está lendo? Eu não posso me relacionar com pessoas que não professam a mesma fé do que eu. O Salmo 1 fala que nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Não nos determos no caminho dos pecadores. Isso é diferente de se relacionar com pessoas do nosso convívio. Isso é diferente de ser uma pessoa que atrai pessoas. Que atrai pessoas para perto, que as pessoas querem ficar perto de mim e de você. Ser amável, a amabilidade é tratar pessoas com graça, mesmo sabendo que ninguém merece. A graça é o favor que nós não merecemos. E com esse entendimento nós vamos amar as pessoas, tratar bem as pessoas. Por quê? Porque eu encontrei Jesus. E se eu encontrei Jesus, a minha vida, as minhas atitudes, os meus comportamentos precisam ser diferentes para com o próximo. Independente de quem seja, independente do que fale, independente de como haja, independente do que pense, se
Se tem um problema com essa pessoa, esse problema não é seu. Ah, eu não vou falar com fulano porque ela está sempre de cara fechada. Eu não vou falar com aquela pessoa porque as respostas delas não são muito boas. Não, nós precisamos romper essa barreira. Nós precisamos avançar nos relacionamentos para ver os frutos na vida das pessoas. Senão a gente vai se trancar. Aqui, domingo de manhã, a gente se reúne, sai daqui, esquece. Como o Itamar falou, nós precisamos fazer a diferença nessa terra. Como nós vamos fazer a diferença se nós formos iguais? Amabilidade é responder com amor, mesmo quando o coração quiser endurecer. Sabe quando você recebe uma resposta dura, e aí você quer dar uma resposta à altura? Não. Nós precisamos lembrar que Jesus é uma pessoa amável. E as respostas deles, muitas vezes, eram o silêncio. Outras vezes eram respostas doces. Mas as respostas mais duras do Senhor eram as verdades que as pessoas precisavam ouvir. Agora, nós muitas vezes queremos dar respostas segundo o nosso senso de justiça. E aí o que a gente faz? A gente ofende, a gente afasta, a gente machuca, a gente fere. Não. A amabilidade é responder com amor, mesmo com o coração querendo endurecer. Mas não vai endurecer. Nosso coração vai se manter, vai permanecer quebrantado para a glória de Deus. É ter a capacitação de conviver com pessoas não amáveis. Então, essa pessoa que você julga ser uma pessoa difícil, você vai receber capacitação do alto para conviver com essas pessoas. E você vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. Nós receberemos essa capacitação, porque a graça não é só para salvação, a graça também nos capacita para viver um cristianismo de verdade. A graça também nos capacita para sermos a cada dia mais parecidos com Jesus. A graça também nos capacita para entendermos com discernimento qual é o nosso comportamento, quais são as respostas, qual é o que a gente precisa fazer em todo o tempo, em cada momento. A amabilidade decorre do fruto do Espírito. Não é algo da nossa personalidade, mas é algo que decorre do fruto do Espírito. Quantas pessoas eram amargas e hoje são amáveis? Por quê? Porque Jesus chegou. Amém. Então a amabilidade não está na nossa personalidade, ela está no Espírito. E só é amável aquele que tem o Espírito de Deus. Ah, mas eu conheço uma pessoa amável que trabalha comigo e que não tem o Espírito de Deus. Quem falou? Então nós pré-julgamos as pessoas. Então nós precisamos entender a obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário. E a obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário é a maior prova de amor que se poderia ter. A maior expressão de amor é Jesus revelando a verdadeira amabilidade. Ao olharmos para as Escrituras, vemos Cristo como alguém verdadeiramente amável, mas também cheio de amor e de verdade. É uma pessoa que oferece amor, mas também que ela é agradável, que ela é atraente no sentido de atrair pessoas para perto. Ser uma pessoa amável é ter a capacidade de amar, e essa capacitação vem do alto, mas também ter a capacidade de atrair o amor, de ser canal de transformação na vida de outras pessoas. Nós precisamos nos colocar nesse lugar. Jesus não afastava pessoas, ele atraía pessoas. Quem andava com Jesus se sentia aceito, valorizado e amado. Quem andava com Jesus
se sentia aceito, valorizado e amado. E talvez tenha alguém aqui que não se sinta hoje aceito, que não se sinta hoje valorizado e que muito menos se sente amado. Eu quero dizer para você que você precisa lembrar que o amor se fez uma audição no seu lugar. Eu quero lembrar você que Ele te aceitou por amor, da forma que você é. Ele te ama. O Senhor te valoriza. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus que se move em nós é a valorização que o Senhor nos dá. E nós precisamos ter esse entendimento, porque muitas pessoas se sentem rejeitadas, têm complexo de inferioridade, muitas pessoas se acham menores do que outros, desvalorizadas. Eu quero dizer para você que você não é menor do que ninguém, você não é desvalorizado por nosso Pai. Às vezes você está somente, como eu falei no começo, com o olhar um pouco desajustado. Por quê? Está esperando valorização do homem, está esperando o reconhecimento do homem, está esperando um elogio, está esperando ouvir palavras que vão te motivar. Não! Ouça as palavras do Senhor para você. Ele te ama, Ele te aceita, Ele te valoriza, Ele é teu Pai, Ele se revela como Pai nos pequenos detalhes, em um pássaro que vai cantar de manhã no quintal da sua casa. Ele se revela como Pai em todos os momentos, em um bebê que está sendo gerado, Ele se revela como Pai nos pequenos detalhes da sua rotina de vida. É só você que não está vendo. Ontem nós tivemos um café com o pastor. Café com o pastor. E foi muito bom, foi uma bênção. Convido você a participar do próximo. E nós estávamos falando um pouquinho da visão da igreja. E uma das coisas, um dos valores que nós carregamos é a paternidade de Deus, assim como a identidade de filhos. E a paternidade de Deus não é uma coisa que nós entendemos intelectualmente, mas ela vem por revelação. Então vai descer uma coluna de fogo, vai virar os carros de ponta cabeça. Não, ela vem nos pequenos detalhes. Ela vem revelada no cuidado das pequenas coisas no nosso dia a dia. Isso é paternidade de Deus. Isso é paternidade de Deus. O Senhor que é Pai, cuidando dos seus filhos nas pequenas coisas. Mas eu precisei de tal coisa e Deus não me deu. Pois é, Eclesiastes 3 fala que é tempo certo para todas as coisas. Talvez o Senhor está te colocando num processo que é necessário que Ele não te entregue algo agora. Por quê? Exatamente porque Ele é Pai. O pai que quer ver o crescimento e a maturidade dos filhos não entrega tudo que os filhos querem. O não é pedagógico. E nós falamos não para os nossos filhos porque nós queremos ver os nossos filhos crescerem. Agora Deus também fala não para os seus filhos. E nós precisamos entender que o não do pai também nos faz crescer. Porque o filho, enquanto menor de idade, mesmo sendo herdeiro, ele vive como um escravo, diz a palavra. Ele não toca nas suas heranças. Então, enquanto nós formos menores de idade, imaturos espiritualmente, nós não vamos tocar as heranças do nosso pai. Porque a palavra fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Temos direito a todas as heranças. Agora nós precisamos pegar o direito que recebemos quando aceitamos a Jesus. João capítulo 1 verso 12: a todos quantos o aceitaram foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Então eu sou filho, mas o que você está fazendo com o direito de filho? Será que você não engavetou o direito de filho e está vivendo uma vida medíocre, que não é a vida que Deus sonhou para você? Quem tem senso de herança, reivindica as suas heranças.
tem senso de posse. Vai atrás de conquistar tudo que Jesus, como nós somos cordeiros com Ele, tudo que Ele conquistou de herança na cruz do Calvário. E a paternidade de Deus continua se revelando a nós nos pequenos detalhes. Quantos foram os momentos que você achava que não tinha mais jeito e o Senhor foi e te abençoou? Quantas foram as situações que você achava que, assim como Esaú, né? Eu vou morrer. Se eu não comer alguma coisa agora, eu vou morrer. Talvez você também tenha exagerado. Mas Deus, como Pai, foi lá e te deu uma resposta. Agora é tempo de nós darmos resposta ao nosso Pai. Fazendo o quê? Sendo parecidos com Jesus. Sendo parecidos com Jesus. Aliás, Deus não precisa fazer mais nada por nós. Tudo o que Ele precisava fazer, Ele já fez. Entenda, a obra está pronta. Quem já construiu aqui? Já construiu. Certo. O orçamento foi exatamente aquele que você planejou? Foi essa? Não? O tempo de obra foi exatamente aquilo que você planejou? A casa ficou exatamente do jeito que vocês precisavam ou sonhavam? Alguns casos sim, alguns casos não. Agora, por que eu estou falando isso? Porque na obra que Deus faz, a casa já está pronta. O orçamento de Deus não acaba. O orçamento de Deus não acaba. Os profissionais que o Senhor contratou, eles não faltam. E eles estão o tempo todo clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas a casa já está pronta. Entenda, aquilo que você precisa já está pronto nas regiões celestiais. Já está tudo pronto, já está tudo preparado, já está tudo, a obra já está consumada. Deus não vai fazer, Deus já fez. Então o que Ele precisa fazer por mim e por você? Nada. Nós é que precisamos agora tomar posse das heranças. Nós é que precisamos agora entrar na casa e habitar a casa. Nós é que precisamos agora pegar a Escritura e pegar e tomar posse. É minha. O Senhor me deu, é minha herança. Nós é que precisamos acessar esse lugar. Sabe onde está a Escritura? O Senhor, sabe onde Ele armazenou a Escritura? Na nuvem. Agora a gente tem que fazer o download. Baixar a Escritura, baixar a planta, baixar o documento, baixar tudo aquilo que vai chegar nas nossas mãos como direito que temos, de filhos que somos. Pastor, eu não estou entendendo. O Espírito Santo de Deus é que vai te revelar a identidade que precisa ser firmada em mim e você, a identidade de que somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, precisa vir por revelação no nosso espírito. Não é uma ministração, ou não é um estudo da palavra, simplesmente, mas é através dele. Porque lá em Colossenses fala que o entendimento só vem através do conhecimento. Então nós precisamos conhecer para entender. Muitas vezes nós conhecemos, mas não entendemos. E se conhecemos e não entendemos, nós vivemos as coisas naturais e não mergulhamos no entendimento que são das coisas espirituais. Por isso, precisa ser acesa a luz do entendimento sobre as nossas cabeças. E aí você está fazendo... Lembra quando você fazia aquela equação de matemática? E de repente, você não estava entendendo nada, você só ia copiando o que o professor falava. De repente, agora eu entendi. Agora eu entendi. O que é isso? É a luz do entendimento. Para as coisas espirituais,
são assim que acontecem. Às vezes a gente sabe a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, decora e salteado, versículos, capítulos, sabe tudo. Mas não entende, não vive nada. Por quê? Porque não foi acesa a luz do entendimento. Nós somos filhos e nós precisamos acender ou permitir que Ele acenda a luz do entendimento para vivermos as heranças, para vivermos as promessas, para conquistarmos e avançarmos em conquistarmos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós de antemão, diz lá em Efésios capítulo 1. De antemão Ele já preparou. Se nós entendermos que existe um Pai que cuida dos seus filhos e que nós somos filhos e temos essa identidade, nós consequentemente seremos parecidos com Jesus, pessoas amáveis. Quem quer ser amável aqui? Aceito, valorizado, amado. Marcos capítulo 1. Põe para mim, Maria, por favor. Marcos capítulo 1, verso 40. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Próximo. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Onde todos viam impureza, Jesus demonstrava amabilidade. Antes da cura veio o toque. Antes do milagre veio o amor. Quantos nós julgamos leprosos e não queremos nos aproximar? Cortamos volta, atravessamos a calçada, viramos as costas, desligamos o telefone. Por quê? Porque isso é porque é aquilo, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. E você? E nós? Antes da cura, Jesus tocou o leproso. Mas antes do milagre, Ele amou. Ele amou. A maior expressão de amor e amabilidade, Jesus. Ele, na cruz do Calvário, que não era dele. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na cruz, onde Ele poderia ser, Ele não foi amargo, Ele foi amável. E nós? O que queremos? Ser pessoas amáveis ou ser pessoas amargas? Mas o que de fato somos? Pessoas amáveis ou pessoas amargas? Efésios capítulo 4, lá no 31 fala: toda amargura seja tirada de vós, antes sede uns para com os outros amáveis, benignos. A amargura afasta, a amabilidade atrai, aproxima. A amargura fere, a amabilidade cura. Tem um grande amigo meu, que hoje está morando em Portugal. Crente desde o berço. Ele cantava no louvor, dirigia louvor, ministrava louvor. E ele vê chegando no fundo da igreja, a igreja cheia, a igreja grande. Ele vê chegando no fundo da igreja um rapaz com roupa de skatista, cabelo na cintura, cheio de jeito. E ele vê, o Espírito Santo fala com ele. Ele deixa o louvor, vai até o fundo e só dá um abraço no rapaz. Aí ele volta e continua ministrando o louvor. Sabe o que aconteceu? Hoje esse rapaz é pastor.
e um baita de um pastor. Por quê? Porque a amabilidade, ela cura. A amargura fere, mas o amor cura. Amém. Um abraço cura. Às vezes a gente está aqui no louvor, você vê, está abraçando ali, está abraçando ali. Aí sabe o que você faz? Você se irrita. Para que ficar abraçando no louvor? Para que ficar vendo a vida do outro no louvor? Você está aqui para adorar a Deus, vertical, né? Vertical. É você e o Senhor. E a mão que sobe também, de preferência não tenha relógio, para você ter liberdade para adorar. Agora, você vem para adorar a Deus. Primeiro, não abre a boca para cantar. Segundo, não abre, o principal, né? Não abre o coração para adorar. Terceiro, não tira a mão do bolso. Quarto, não para de bocejar. Quinto, fica pensando nas contas que tem para pagar amanhã. E o pior de todos, fica olhando o louvor do irmão, a expressão do irmão. Tem um amigo meu, o Henrique, alguns conhecem, lá de Piracicaba. A gente chegava na igreja e eu falava com a Jesus, vamos ver onde o Henrique está, a gente senta com eles. Aí a gente falava assim, é só olhar onde tem a mão que tiver mais alta é a mão dele. Porque ele esticava os braços assim. E era diferente o jeito, mas era a expressão de adoração dele. E era bonito de ver. Então, meus irmãos, a quem você tem adorado? Porque a sua vida de amabilidade adora a Deus. Você já sabe, a gente já cansou de falar aqui, a adoração não se resume a 4 canções que nós cantamos no domingo de manhã. A adoração não se resume a mãos levantadas, dizendo glória a Deus ou aleluia, apesar que muita gente não faz nem isso. Adoração é um estilo de vida. Adoração é adotar o estilo de vida que testifica e testemunha de Jesus, principalmente lá fora. Agora, o nosso chamado como cristãos é refletir o caráter de Cristo. Colossenses capítulo 3. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Colossenses capítulo 3, no verso 12, diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Suportai-vos uns aos outros. Eu vou suportar aquele irmãozinho porque é bíblico. Não, suportar é dar suporte, é ajudar. É estar junto, é estender as mãos. Essa é a nossa missão como cristãos. É nós andarmos juntos para que juntos nós possamos propagar o Evangelho de Cristo. E juntos não é fisicamente, é espiritualmente. É alinhados com um propósito, alinhados com aquilo que o céu está nos informando. Alinhados, sabendo para onde nós estamos indo. O café com os pastores, você que não participou, participe no próximo, tá? Ele vem para isso, para apresentar para você a visão que nós estamos andando, o objetivo que nós vamos alcançar, para onde nós estamos indo, para que você alinhe o seu coração ao ministério e caminhe conosco na mesma direção, porque senão a gente vai se perder no meio do caminho. Nós devemos ser pessoas amáveis para que outros vejam Cristo em nós, para que outros tenham coragem de se aproximar. A pessoa tem coragem de se aproximar, que a coisa está feia mesmo.
pessoa tem que ter coragem de se aproximar de mim. Eu preciso, vou ficar um tempo, né, em algum congresso, vamos fazer o retiro, todo mundo no retiro, para a gente fazer um processo de cura, de limpeza. Aí a gente sai daqui todos prontos. As pessoas não vão precisar mais ter coragem de se aproximar. Meus irmãos, para que outros também encontrem graça e não rejeição. Nós não podemos ser como o irmão mais velho do filho pródigo, que voltou, o pai estava de braços abertos, e o irmão mais velho estava criticando, o irmão mais velho estava com ciúme, o irmão mais velho estava com raiva, o irmão mais velho não queria a festa. Não, quando o filho pródigo voltar, nós estaremos de braços abertos juntamente com o nosso pai, esperando o filho voltar, e vamos fazer festa. E vamos celebrar junto. Nós não vamos ter esse negócio de que agora chegou aquele dia. Não. Pessoas amáveis não são pessoas amargas. Pessoas amáveis amam de fato. Que as pessoas sintam vontade de se aproximar de Jesus por causa da maneira como nós as tratamos. Sabe quando você vai conversar com alguém? Quando você vai atender alguém, quando você vai ser atendido por alguém, o seu objetivo, o seu pensamento, o seu comportamento, as suas atitudes precisam ser a seguinte: eu preciso ser amável o suficiente para atrair essa pessoa para Jesus. Como se trata de trabalho, às vezes você está pensando, eu preciso ser amável o suficiente para que essa pessoa assine um contrato comigo. Mas não, eu preciso ser amável o suficiente para atrair essa pessoa para o Senhor Jesus. Pensou se todas as vezes que eu falasse de Jesus para alguém lá na rua, eu quisesse, de todas as formas, trazer a pessoa para a igreja, para essa igreja? Mas não. Nós convidamos, mas nós falamos, importante é que você congregue, importante é que você esteja em uma igreja, importante é que você busque o Senhor Jesus, importante é que você sirva a Ele, importante é que você esteja inserido no reino de Deus, porque nós não ganhamos almas para a identidade, nós ganhamos almas para Jesus, Então, nosso olhar precisa estar sempre ajustado. A amabilidade de Jesus transformou vidas. Hoje Ele continua usando pessoas amáveis para alcançar corações. Se Jesus alcançou corações pela forma de amar dele, hoje Ele usa as nossas vidas para alcançar corações através do amor dele que está em nós e nos tornando a cada dia mais pessoas mais amáveis, mais agradáveis. A pergunta é: onde você chega? O ambiente fica mais leve ou o ambiente fica mais pesado? Vou dar 30 segundos para você refletir. Onde você chega, as pessoas se sentem acolhidas ou as pessoas se sentem julgadas? Mais 30 segundos. Porque é uma reflexão que nós precisamos fazer sobre quem nós temos sido e quem nós estamos nos tornando em Jesus. Porque se nós estamos afastando pessoas, se nós estamos julgando pessoas, se nós estamos expelindo pessoas, se nós estamos sendo desagradáveis, é porque não está sendo em Jesus. Você pode ter entregado a sua vida para Cristo, mas você pode estar andando sem Cristo. Você pode estar trabalhando para Deus sem Deus e fazendo as coisas da sua maneira, do jeito que você quer e não do jeito que Ele quer que seja. Porque até o seu trabalho precisa que você tenha comportamentos que testemunham de
Jesus. Em cada coisa que você faz. Em tudo. Ah, mas eu fiz tal coisa de tal jeito porque não tinha ninguém me vendo. Não é sobre isso que nós estamos falando. É exatamente nesse momento que você precisa fazer com excelência. É exatamente nesse momento que você precisa fazer com amor. É exatamente nesse momento que você precisa fazer o melhor que você tem. Sabe por quê? Porque documentos carregam amor. Documentos carregam amor. Então, se eu redigir uma carta, um amigo meu foi preso há alguns anos. E eu escrevia cartas para ele. Mandava livros. E ele correspondia. Mas o testemunho é: eu sentia tanto amor quando eu recebi suas cartas. Porque documentos carregam sentimentos. E se a gente faz de qualquer jeito, como que vai chegar naqueles que estão recebendo? Ah, ninguém estava vendo mesmo. Como que ninguém estava vendo? Se o principal estava vendo. O Senhor estava vendo. O Senhor estava contemplando. O Senhor estava ali na expectativa de como iria sair. Tudo quanto for fazer. Se a gente continuasse lendo Colossenses 3, a gente ia chegar nesse versículo. Tudo que você for fazer, faça como para o Senhor e não aos homens. Faça com excelência. Não chegue atrasado nos seus compromissos. Não chegue atrasado no seu trabalho. Não perca os seus compromissos. Se não der para ir, avisa. Dê testemunho de Cristo. Não deixe pessoas esperando. Não deixe pessoas na mão. O nosso maior compromisso com Cristo está através dos nossos relacionamentos. E aí a gente leva os relacionamentos de qualquer jeito. De qualquer jeito. Então que nós nessa manhã possamos refletir sobre como nós temos nos comportado. E o nosso comportamento vai ou não vai adorar o Senhor? Porque se não adorar o Senhor, vai adorar outra coisa. E aí nós vamos nos tornando parecidos com aquilo que a gente adora. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que a gente adora. Então que nessa manhã o Espírito Santo de Deus continue a fazer uma obra de transformação no nosso interior. Todos os dias nós precisamos ser transformados. Todos os dias nós precisamos de transformação. E que nessa manhã, nesse dia, que esse é o dia que o Senhor fez, nós possamos ser transformados pela ação e trabalhar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém. Amém?